E aí, gurizada, aqui é a Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre algumas possibilidades de trabalho que vocês podem ter se vocês souberem espanhol, né? Vocês me pediram pra fazer esse vídeo e aqui estou eu. Mas antes disso, não te esquece de deixar um like já nesse vídeo, te inscrever se tu ainda não estás inscrito, acionar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos e me seguir nas redes sociais. E vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa eu quero dar a dica para que vocês entrem no LinkedIn ou outros sites que a gente tem de empregos assim no Brasil ou até mesmo no exterior e que pedem que a pessoa saiba falar espanhol, né? Então nesses sites vocês encontram muitas vagas, eu não vou citar todas aqui porque é muita coisa mesmo. Eu trouxe aqui mais algumas vagas de coisas que eu tive experiência de trabalho, que eu conheço pessoas que tiveram e que eu sei que é muito importante saber o espanhol para esse tipo de vaga. Mas é uma coisa mais geral, talvez algumas até clichês que vocês já saibam, mas fora isso é claro que tem muitas outras opções, né? Então vamos ver quais são as que eu separei. Primeiro eu trouxe em geral que tu pode trabalhar na área do turismo, então tu pode trabalhar, por exemplo, com eventos de turismo, tu pode trabalhar com agência de viagens, por exemplo, que recebe os turistas, que vai ter que atender turistas para vender passagens, para vender passeios, etc. Tu pode trabalhar em hotéis, até mesmo em cafés e restaurantes mais turísticos, assim, que recebem pessoas, né, principalmente nós que estamos rodeados de países que falam espanhol, é bastante importante, né, e mesmo outras pessoas, sabe, que vêm de outros países, acham que o espanhol é parecido com o português e sabem falar espanhol, vão chegar falando, por exemplo, a pessoa fala inglês, mas ela vai achar que o inglês tu não vai entender, ou ela vai chegar, ela fala francês, ou sei lá, vai achar que tu não vai entender o francês, ela vai falar contigo em espanhol. E aí, se tu entenderes, já é mais uma forma de praticar e também é importante para essas empresas contratar pessoas que entendem, que falam espanhol, e não é portunhol, é espanhol de verdade, hein? E antes que eu esqueça, já vou deixar aqui embaixo um link de um e-book que eu fiz para te ajudar a abandonar o portunhol. Então as principais dicas para não confundir aí o português com o espanhol, no caso, fazer o portunhol. Então já clica aqui, já baixa e seguimos com outras vagas. Outras vagas parece que eu tô até oferecendo emprego. Não, gente, não é bem isso. Uma outra possibilidade que eu separei, que não deixa de ser na área do turismo, é trabalhar em navios de cruzeiro. Eu já trabalhei em navios e eles valorizaram bastante o fato de eu falar inglês. Por mais que a maioria dos navios tenha a língua oficial, que é o inglês, né, pra termos, emergências, essas coisas assim, mas eles valorizam muito quem fala espanhol, porque a maioria deles passa pela Espanha, passa em diferentes países que vão ter turistas, né, espanhóis, por exemplo, argentinos, etc, né? Até eu fui chamada uma vez pra trabalhar, acabei não indo, pra trabalhar na Pullman Tour e até então a marca era da Espanha, se não me engano. Então eles valorizavam muito quem falava espanhol e ficaram felizes e foi um dos pontos que colaborou pra eles me chamarem pra trabalhar lá, pra eles terem me dado a vaga, né, de emprego. Legal é que tu trabalhando num navio de cruzeiro, se tu tiver fôlego aí pra aguentar as jornadas de trabalho e tudo mais, tu pode conhecer diferentes países estando em um navio, isso é bem legal. Uma outra possibilidade, eu não posso deixar de citar porque eu sei que tem algumas pessoas que sonham com isso, é dar aulas do espanhol, trabalhar como tradutor e tudo mais. Claro que isso envolve então muito mais estudo, né? Tem que saber muito mais do que uma pessoa apenas para se comunicar, tem que saber ensinar também, ou saber bastante de gramática, termos técnicos e etc. Se for trabalhar como tradutor de conteúdos, enfim, tem que entender muito bem do idioma se for trabalhar como tradutor em eventos, etc. E pra ensinar o idioma também, é claro, mas é uma possibilidade também que envolve o idioma. Tu podes trabalhar em multinacionais, né, que lidam com outros países, que tem negócios de exportação, importação, ou enfim, né, ou mesmo empresas normais que querem abrir filiais em outros países, que tem negócios que se comunicam com clientes ou fornecedores, ou enfim, que são de outros países. Tudo isso vai ser muito importante, principalmente porque, como eu disse, estamos rodeados de países que falam espanhol, né, inclusive a gente tem negócios muitas vezes até com a Espanha e outros países, e que tem que se comunicar. E como eu disse antes, às vezes, mesmo que não seja um país que é hispano-falante, né, outros países que falam outros idiomas, eles sabem falar o espanhol e vão se comunicar contigo em espanhol, porque é o idioma mais próximo que eles vão saber. É muito mais fácil que eles tenham estudado o espanhol do que o português, porque afinal tem muito mais países que falam espanhol do que o português, né? E eu tenho um exemplo, por exemplo, do meu primo. Ele entrou numa empresa aqui da minha cidade, de móveis. Essa empresa hoje é super grande, ele começou como estagiário, super pequeno assim, ele estava ainda na faculdade, estava estudando aquele comércio internacional, né,
Depois mudou o nome do curso, mas enfim, é basicamente isso. Aí ele foi crescendo dentro da empresa e graças a ele ter estudado o espanhol e também até o inglês, mas principalmente o espanhol, porque a empresa ia abrir várias filiais em países aqui próximos do Brasil, né? E até mesmo nos Estados Unidos abriram filiais, só que eram regiões que o pessoal que ia trabalhar, que ia montar as lojas e tudo mais, eles eram do México e países, enfim, que falavam espanhol, então eles só falavam espanhol. Então esse meu primo, ele ficou fluente no espanhol, começou a crescer na empresa e agora ele foi morar em Portugal, mas antes dele sair da empresa ele estava num cargo já super alto, ele viajava todos os meses pela empresa, auxiliava na abertura e dava treinamento para as lojas todas de outros países que iam abrir, né, e auxiliava também falando em espanhol com quem ia montar a loja, instalar tudo, deixar a loja como tinha que estar para abrir, e também o treinamento para os vendedores que iam trabalhar naquela loja. Então ele começou a crescer muito e ficou com um salário super bom, graças, uma das coisas, a falar o espanhol e também, claro, a faculdade de comércio e internacional que eu falei, né? Preciso comentar também que sabendo espanhol tu tens muitas possibilidades de países para onde tu podes ir morar, porque muitas pessoas, né, não querem mais ficar no Brasil por infinitos motivos, e aí querem morar, por exemplo, um dos países que tem muita gente indo morar, que tem uma qualidade de vida boa, muitas oportunidades, etc., é a Espanha, por exemplo. Outros vão para o Uruguai, vão para o Chile, e assim se sucede, e aí, claro, tu tens que saber o espanhol para conseguir uma vaga de emprego em um desses países e ter a chance de conseguir uma vaga melhor do que outros brasileiros que vão e não conseguem se comunicar naquele idioma, não é mesmo? Pode trabalhar como recepcionista ou organização ou enfim de eventos onde vem turistas e participantes de eventos, até os que vão estar expondo numa feira, por exemplo, que vêm de outros países, né? Eu mesma já fiz isso, trabalhei em feiras, em eventos como recepcionista, atendente. Tu pode trabalhar como em empresas como um telefonista ou uma telefonista, né, atendente até de telemarketing de saque. Eu vi no LinkedIn uma vaga que era pra, deixa eu ver que eu anotei aqui, hoje mesmo eu vi, especialista de atendimento bilíngue pro Uber, né, então são várias empresas que precisam de atendimento para ou para pessoas que ligam de outros países, ou pessoas que moram no Brasil, mas não falam português, que vieram de outros países, enfim. Temos a opção, claro, de secretário, secretária, enfim, bilíngue, executiva, tem vários nomes, né, para auxiliar o gerente de uma empresa ou na empresa em geral, né, e atender, ligar para clientes, para fornecedores, enfim, em espanhol, e tem várias vagas desse tipo no Brasil, né, e como eu já disse, o espanhol é muito importante por causa dos países que nos rodeiam, né. Tem várias, tem analista de operações e várias vagas, às vezes até normais, de uma empresa normal, tipo assim, auxiliar contábil, sei lá, que pedem o espanhol. Então, claro, às vezes não tem tantas numa cidade menor, né, mas isso para qualquer outro idioma seria assim, mas sempre tem, e em cidades grandes, claro, tem mais opções, né. Eu também uma vez fiz uma entrevista anos atrás para trabalhar numa empresa da Argentina para fazer atendimento de tipo telemarketing, esse tipo, era vendas, né, por telefone, ou atender clientes, dar suporte, esse tipo de coisa, para uma empresa de RH era, e aí tinha que falar espanhol fluente, então também é uma possibilidade. São infinitas possibilidades, e assim, ó, eu vejo relatos de pessoas, inclusive, que foram, por exemplo, morar nos Estados Unidos, tentar a vida lá, e aí só conseguiram a mulher uma vaga de faxineira, por exemplo, e o homem para montar alguma coisa, para trabalhar com cercas, como pedreiro, enfim, esses empregos que muitas vezes a gente consegue quando a gente quer mudar de vida e vai para um outro país. Porém, as pessoas que davam essas oportunidades para eles falavam espanhol, então eles tinham que conseguir se comunicar em espanhol para receber o tipo treinamento que a pessoa ia dar para essa pessoa que foi morar ali nesse país, pegar o jeito da coisa e conseguir ter autonomia depois para trabalhar sozinho e até mesmo depois seguir com sua própria empresa ou enfim, né, procurar outros empregos, etc. Então, são muitas possibilidades, eu ficaria aqui até amanhã falando, mas deu pra ter uma ideia, né? E lembrando, entra nesses sites aí que eu citei, tipo LinkedIn ou algum outro da tua preferência, que tu podes ver que tem várias vagas relacionadas ao espanhol, que pedem que a pessoa tenha o espanhol, e vai ser mais fácil encontrar diferentes possibilidades, né? Tu pode procurar por áreas, enfim. E lembra de deixar aqui nos comentários outras
possibilidades de vagas de empregos que tu tivesse ou que tu sabes que alguém teve ou que tu já encontraste nesses sites de emprego, que tu sabes que tem essas vagas, me conta aqui nos comentários para que também dá uma inspiração aí em quem tá aprendendo espanhol e quer procurar uma vaga legal de emprego. Combinado? Então eu espero de coração que o vídeo tenha sido útil, que as dicas aí tenham sido úteis, que se tu procuras um emprego aí, estás estudando espanhol para conseguir um emprego que utilize o espanhol, que tu consigas atingir os teus objetivos, se tu queres morar fora do Brasil também, que tu alcance teus objetivos. Eu sei que tem muita gente também que simplesmente quer conseguir vagas, né, de bolsas, mestrado, pós-graduação, graduação, enfim, em outros países, né, de língua hispana, porque tem muitos países que oferecem essas bolsas, né, gratuitas ou parciais, enfim, totais ou parciais, e eu espero que tu consigas aí atingir os teus objetivos, ok? Então, não te esquece de deixar um like, me seguir nas redes sociais, como eu disse, te inscrever no canal se tu ainda não estás inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!